Os pensadores socialistas e as feministas declararam que o trabalho é um direito e um privilégio, mas a situação permanece fundamentalmente a mesma. Compreensivelmente, a maioria das mulheres compelidas a trabalhar por circunstâncias econômicas, ou seja, aquela mulher que tem que trabalhar porque é obrigada, porque precisa, porque é pobre, continua a encarar o trabalho como um fardo. Como as estatísticas mostram, as mulheres costumam aproveitar a primeira oportunidade para fugir do trabalho. Então, por exemplo, se você puder trocar as mulheres que podem trocar um trabalho de 40 horas semanais por 20 horas semanais, fazem isso. As mulheres que podem deixar de trabalhar porque seus maridos ficaram ricos ou a empresa do marido prosperou demais, ou que podem trocar um trabalho difícil por um mais fácil, sempre fazem isso, e ainda quando podem, em situações de maior privilégio, de mais vantagem, simplesmente param de trabalhar e passam a ser sustentadas pelos maridos. É uma condição que persiste até hoje, ela começou desde a antiguidade, persiste até hoje, e é uma possibilidade que existe muito mais para as mulheres do que para os homens. Então os homens têm uma chance mais remota de parar de trabalhar. E parece que eles já nascem sabendo isso, que terão que trabalhar até a aposentadoria, terão que pensar também na aposentadoria, e mesmo na aposentadoria terão que pensar na esposa, nos filhos, nos netos e tudo isso do ponto de vista econômico e do trabalho. Quanto às mulheres que trabalham sem precisar, em sua maioria, elas também mantiveram os privilégios. A saber, desempenhar tarefas leves em menor quantidade, o direito de abandonar o emprego quando bem entender, o direito de se aposentar mais cedo, e como cereja do bolo, o direito de afirmar hipocritamente que, ao contrário dos homens, o que lhes interessa no trabalho não é o dinheiro, mas as oportunidades de crescimento pessoal. Enfim, e assim o Martin vai encerrar lá na página 165, no capítulo 3, onde ele fala praticamente só sobre trabalho, comparando relações de homens e mulheres. Bom, para encerrar esse assunto do trabalho e continuarmos na mesma época, no mesmo contexto, nos mesmos países que nós estávamos falando antes, Estados Unidos, Inglaterra, França, vou deixar algumas perguntas para você pensar a respeito do trabalho, lembrando que você tinha uma tarefa de casa lá no final da terceira aula, que era ler os livros do Chesterton, para entender a condição da mulher lá na época de 1910, 1920, e um deles era O que há de errado com o mundo. Então, se você fez o tema de casa e leu o livro, comprou, consultou, pesquisou, viu alguma resenha, você já está mais por dentro para responder essas perguntas que eu vou fazer para você agora. Bom, vamos lá. Os homens e as mulheres têm a mesma capacidade em relação a todos os tipos de trabalho? O que você acha? Homem e mulher conseguem fazer tudo exatamente igual, têm a mesma capacidade, força, velocidade, condição? As mulheres têm mais, os homens têm mais, depende da área. Pense aí com você, com a sua caixinha de miolos. Quem costuma sustentar quem? Em todas as relações humanas que você conhece, casamento, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus avós, tudo que você conhece. Quem costuma sustentar quem? Homens costumam sustentar mulheres, mulheres costumam sustentar homens. É mais ou menos a mesma coisa, é empatado. Como fica a vida das pessoas como fica a vida de trabalho da mulher quando lhe falta o homem? Ou como fica a vida de trabalho do homem se não tem uma mulher? Pense sobre isso. Sustentar os outros é um privilégio ou uma desvantagem? Quando só uma pessoa da família trabalha e sustenta todos os outros, essa pessoa que trabalha, ela é privilegiada ou ela está em desvantagem? Pensa aí. Quem costuma pagar para casar? Quando há um casamento, quem costuma desembolsar o dinheiro? Seja para a festa ou para as situações que vêm depois do casamento. Quem costuma pagar durante o casamento? Quem costuma pagar depois do divórcio? Quem costuma sustentar a sogra, o sogro, às vezes os cunhados, as cunhadas, os filhos, etc. Quem contribui mais para o orçamento da casa, para o orçamento familiar, o homem ou a mulher? Quem traz mais dinheiro para dentro de casa, o homem ou a mulher? E o mais importante, tudo isso aí é irrelevante perto da próxima pergunta. Quem gasta mais? Mais importante, o que é mais importante? Ganhar mais dinheiro ou gastar mais dinheiro? Quem está em mais vantagem? Aqueles que gastam ou aqueles que ganham? Quem recebe mais pensões? Quem recebe mais assistência social no nosso país? Quem recebe mais benefícios do governo? Quem recebe mais ajuda e solidariedade, seja na rua? Quem desperta mais solidariedade, homem ou mulher? Seja na rua como mendigo, ou como vítima de violência, ou como desempregado, ou como pai ou mãe solteira, enfim. Quem desperta mais solidariedade das pessoas? E por último, para quem estão voltadas as prioridades dos programas do Estado, do bem-estar social, dos programas do governo?